Orando com o Santo do Dia, dia 16 de setembro, celebramos hoje Santos Cornélio e Cipriano. A liturgia une estes dois santos contemporâneos que morreram mártires no mesmo dia, mas com diferença de 5 anos. Cornélio foi papa nos anos 251 a 253. Durante seu pontificado, surgiu um debate a propósito da conduta a seguir em relação àqueles que haviam renegado a fé durante a perseguição. Os partidários de Novaciano acusaram-no de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé, os lapsus, e separaram-se da igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, foi processado e exilado para o lugar hoje chamado Civitavecchia, onde morreu. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. São Cipriano dirigiu-lhe várias cartas, confortando-o. Mas vamos falar mais de São Cipriano, que tem vasta documentação sobre sua vida e ministério. Numerosos são as notícias desse santo, que emerge como uma das figuras mais empolgantes do século III do cristianismo. Pertencia a uma das mais nobres e ricas famílias de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando ainda pagão, destacou-se como excelente advogado e mestre de retórica. Sua conversão ao cristianismo deu-se entre 35 a 40 anos de idade. Comovido por observar a constância e a serenidade dos mártires nas perseguições. A conversão modificou radicalmente. Decidiu praticar, sobretudo, as virtudes da caridade e da castidade. Fez voto de castidade e repartiu quase todos os bens entre os pobres. O impacto social de sua conversão e de sua atitude foi enorme, dada a sua fama anterior. Renunciou também a toda a sua ciência profana, pois em seus escritos não cita nenhum dos autores pagãos que haviam alimentado seu pensamento até então. Pouco tempo depois foi ordenado sacerdote por sufrágio do clero e do povo. E ao morrer, o bispo de Cartago foi forçado a suceder-lhe no cargo. Os anos de seu episcopado, 249 a 258, foram dos mais difíceis para a igreja africana. 2 perseguições contra os cristãos, a de Décio e de Valeriano, marcaram seu começo e o seu fim, e uma terrível peste graçou pelo norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Quando em 249 o imperador Décio decretou a perseguição contra a igreja, muitos católicos selaram a fé com o próprio sangue, porém outros fraquejaram. Não tardou que a perseguição chegasse a Cartago. Os pagãos reuniram-se no grande fórum e, em altos e apaixonados gritos, exigiam a morte do bispo cristão. Cipriano. Este, em fervorosas orações, procurava conhecer a vontade de Deus. Para poupar o rebanho, embora desse preferência ao martírio, achou mais acertado seguir o conselho do Evangelho. Se vos perseguirem numa cidade, procurai outra. Tu, esconderijo, pôde prestar grande serviço à sua igreja, exortando, consolando e animando os próprios fiéis. 2 grandes questões disciplinares
agitavam a igreja naquele tempo e que ocasionaram escritos polêmicos. A primeira era a conduta a ser seguida em relação aos que, nas ameaças e torturas da perseguição, tinham fraquejado, apostatando. Eram chamados os lapsos. Em Roma havia surgido uma corrente rigorosa, chefiada por Novaciano, que recusava terminantemente a reconciliação dos apóstatas. Na África, um certo Felicíssimo seguia uma praxe diametralmente oposta. O Papa Cornélio era propenso à clemência, depois de salutar penitência. Cipriano teve que reagir contra Felicíssimo, inclinando-se por certo rigorismo mais tarde mitigado por exigências pastorais. A segunda controvérsia era relativa ao valor do batismo administrado por hereges. O Papa, seguindo a tradição, reconhecia válido o batismo dos hereges, contudo, que tivessem sido observadas as condições de matéria e forma. Cipriano, que por formação tinha tido poucos contatos com a tradição, seguia uma lógica muito humana. Não pode dar a fé quem não a tem. A questão ficou sem solução devido às dificílimas complicações da perseguição em vigor. Com a morte de Cipriano, a tradição de Roma tomou pé também na África e assim continuou através dos séculos. No ano 258, a perseguição contra a igreja recrudesceu. Cipriano foi denunciado, preso e processado. Existem as atas do seu processo e martírio, escritas por testemunhas presentes à morte e que são de uma franqueza comovedora. O procônsul o interrogou: "Tu és Tácito, ou melhor, Tácio Cipriano?" O bispo respondeu: "Sim, sou. Tu viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia e reuniste muitos homens na ímpia conspiração dos cristãos. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos. Por esta razão, com tua morte, serás uma advertência para aqueles que associaste a ti." Dito isto, leu a sentença: "Tácio Cipriano seja degolado à espada." O bispo Cipriano respondeu: "Graças a Deus." Era o dia 14 de setembro do ano 258. São Cipriano deixou-nos numerosos escritos doutrinais de grande importância. A coleção de suas 81 cartas é obra-prima da literatura latina e constitui preciosa fonte de informação sobre a vida eclesiástica daquele tempo. São Cipriano, rogai por nós. Orando com o Santo do Dia, caminho de excelência no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos, curta, compartilhe e você que está aqui pelo YouTube, por favor, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Deus te abençoe, proteja, livre de todo mal. Amém? Obrigado e até o próximo.